Quem está também na sintonia e conosco aqui em nossos estúdios é a Carol. Bom dia, Carol. Seja bem-vinda. Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinhos. Tudo bem? Dia. Bom dia, ouvintes. Também está querendo ser incluída aí na lista de aniversariantes para a festa? Claro, convidada eu quero, né? Com certeza eu quero ser convidada. Só que o seu aniversário é? Foi em agosto. Realmente, foi recentemente aí. Então... Vi lá nas redes. É uma em agosto contra 4 em setembro. Então, de setembro que tem que pagar a festa. Gente, faz uma vaquinha aí, ó. Eu participo. Mas setembro tá fácil, né? Porque a gente se une aí, são 4. Aí já fica mais... Eu sozinha é mais complicado, sozinha né? É complicado, realmente. Carol, mas setembro também é um mês muito importante para um tema que há anos é se discutido, é debatido para uma prevenção ao suicídio, né? E é um tema super importante mesmo, né? E com o passar dos anos, por mais que algumas pessoas questionem a importância dessa campanha, né? E falem assim, mas a gente vai falar de Setembro Amarelo, só em setembro a gente vai falar sobre isso, né? Não. A gente usa o mês de setembro como uma referência para fazer uma conscientização. Mas todos os processos todas as campanhas, né? Então a gente tem Outubro Rosa, a gente tem, acho que é o Novembro Azul. É novembro que é azul, não é isso? Novembro Azul, né? Então, assim, eu acho que todas essas campanhas, elas acabam... Tem o Maio Amarelo, que é do trânsito, né? Do trânsito, Então, assim, agora em setembro também tem o Setembro Verde, que tem a ver com as deficiências. Então, assim, são momentos que a gente utiliza para falar mais intensamente sobre isso. Isso não significa que ao longo do ano a gente não possa abordar novamente o tema. E, assim, quando a gente pensa que a taxa de suicídio no Brasil, ela vem crescendo, é mais importante ainda a gente ter um momento para falar sobre isso, né? Inclusive no dia 10 que nós comemoramos, né, o dia do Mundial de Prevenção do Suicídio, né? Isso, exatamente. Foi no domingo, então. Ontem, E aí eu resolvi falar com vocês, mas eu resolvi falar novamente de uma maneira menos técnica e mais pessoal, né? Por quê? Para ver se a gente toca mais. Com certeza. Então, assim, não vim para falar de depressão propriamente, mas eu vim para falar de escuta, né? Sobre percepção de risco. Então, como a gente pode ajudar e como a gente pode perceber. Acho que é importante a gente falar assim, ó. A ideia de que todo mundo dá um sinal não é verdade, né? Então, por que eu tô querendo falar isso? Porque muitas famílias se sentem culpadas quando perdem um familiar. E aí elas ficam se perguntando quando elas deixaram de perceber um sinal, né? Então, assim, muitas pessoas dão sinais? Sim. Todas as pessoas dão sinais? Não. Lembra, para toda regra é uma exceção. Não é diferente para isso, né? O que a gente sabe realmente é que mais de 90% dos casos de suicídio, eles estão relacionados com transtorno mental. Então, as pessoas têm algum tipo de transtorno mental que aumenta a probabilidade disso acontecer, né? Então, principalmente a depressão. A depressão é o que mais está associado com isso, mas a gente tem outros transtornos, né? Esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, o uso e o abuso de substâncias ilícitas, transtornos de personalidade, como transtorno de personalidade borderline. Todos esses transtornos, eles aumentam a chance. Esses transtornos, um deles que você citou é o que aquele repórter da Globo foi mostrado recentemente, Marquinhos, que esqueci o nome dele. É um senhor que ele tá totalmente não sabe mais. A esquizofrenia? Acho que é esquizofrenia. Esqueci o nome dele. Eu vou procurar aqui. Procure e me fala, por favor. Eu não tô também conseguindo lembrar o nome, mas sei do que você está falando, sim. Né? O Amorim lá? Não é, né? Não. O que mais... o que a gente percebe mais, assim, é que esses transtornos, eles trazem... O que eles trazem em comum, né? Nas pessoas que acabam cometendo suicídio. Deixa eu parar de falar essa palavra, né? Angústia e desesperança. Então, assim, as pessoas... que estão muito angustiadas, que têm
não tem uma expectativa em relação ao futuro, não conseguem ver uma solução para o que elas estão vivendo, elas acabam enxergando nessa ação, né, uma forma de tentar por fim aquilo que elas estão sentindo. E geralmente isso é um sofrimento. Né? E achou? Achei. Fala aí. A demência frontotemporal tá. do Maurício Kubrus, isso é uma coisa muito importante. Doenças degenerativas e doenças crônicas que são, assim, causam muito sofrimento, são muito dolorosas, né? Geralmente também agravam o risco para esse tipo de problema. Então, na verdade, a demência ela acaba sendo uma doença degenerativa, neurodegenerativa. Né? E tem pessoas que não sabem lidar com isso. O Robin Williams era um ator. Robin Williams? Não, Robin. Não, como é que é? Ai, Jesus. Aquele que era um ator fantástico que fez o Pat Adams, fez. Nossa, ele é incrível. Robin Williams é cantor, não é o Robin Williams? É ator. É um ator. É Robin Williams, é ator? É ator. Que fez o Pat Adams, que fez. Ele fez Robin filmes. Williams. Robin Williams. Ele tinha uma doença degenerativa também, né? Uma demência por conta do Parkinson. E por causa disso ele estava trabalhando menos, né? E aí o que aconteceu? Ele estava trabalhando menos, não, ele não conseguia mais trabalhar, ele estava incapacitado de trabalhar e ele estava com uma dificuldade de lidar com isso. Além disso, ele já tinha um problema, que é um transtorno de humor, né? E o Parkinson, no caso dele, também vinha acompanhado de um tipo de demência. Demência com corpos de Lewis. Né? Neurodegenerativa. Isso. Que afeta principalmente pessoas acima de 60 anos. Calma aí. Ai, meu Deus. Corpos se escreve com W. L-E-W-I. Y. Isso, Lewis, acho que é. Acho que é isso. E essa é uma doença também que ela é progressiva. E é muito difícil as pessoas enfrentarem isso, né? Por isso que é importante a gente observar essas questões e acolher essas pessoas, né? O melhor trabalho que a gente tem para realizar é esse trabalho de estar disponível e ouvir sem julgar. Muitas vezes tentar controlar a ideia de apresentar uma solução para as pessoas. Porque as pessoas, às vezes, elas só querem entender que elas são compreendidas. Elas só querem perceber que o outro está compartilhando com ela daquele momento. Né? E que alguém consegue entender que não está fácil. Mas nesse caso, você acha que existe a possibilidade de interação quando a pessoa tem esse tipo de problema? Porque acredito que também deva ocorrer alucinações na pessoa, né? Tanto visual como flutuação no estado mental. Isso. Aí a gente está falando... Você acha que ela consegue ter um momento se interar de lucidez, com esse tipo de problema? Exatamente isso. É assim, na verdade, a doença é um contínuo. Né? E assim, a gente está falando nesse caso especificamente da demência, né? Mas o maior risco é para depressão e não para demência. Então, pessoas com depressão, elas conseguem falar muito melhor, elas conseguem relatar o que elas estão sentindo. Muitas vezes elas conseguem falar sobre essa desesperança e nesse falar a gente consegue detectar o tamanho do risco que ela está. Né? Mas por outro lado, uma pessoa num estado como num estado demencial depende muito da gravidade, em que estágio está, né? Então, quanto essa doença já evoluiu. Mas mesmo assim, essas pessoas durante muito tempo, elas ainda são capazes de acessar as emoções, elas são capazes de relatar o que elas estão sentindo, né? E é importante a gente ouvir e acolher. Então, enquanto essas pessoas tiverem essa possibilidade de falar, é importante a gente acolher. Mas lembrando, como o maior caso, o número maior está relacionado com a depressão e essas pessoas conseguem falar, é importante a gente estar aberto. Né? E aí a gente pode, num caso mais severo, indicar o CAPS, por exemplo, que é um serviço de saúde gratuito, né? Num caso de uma pessoa que não tá se sentindo sozinha, não tem vínculos, né? Não tem uma rede legal de apoio, ela pode ligar para o CVV, o telefone do CVV é 188, eles fazem uma escuta, que é uma escuta empática e ela é gratuita, chama escuta empática ativa, se não me engano.
escuta empática ativa, ou ativa empática ativa. E você liga, essas pessoas vão te ouvir, elas não vão fazer nenhum tipo de indicação de tratamento, a não ser que a pessoa realmente pergunte algo. E aí, geralmente, a indicação que eles fazem é para o serviço público de saúde, né, mais próximo de você. Então, é bem interessante a gente ter, assim, isso não vai resolver o problema, mas naquele momento acaba oferecendo uma possibilidade para a pessoa respirar, para a pessoa tentar encontrar outras alternativas que não seja uma alternativa que não tem jeito mais, né? Enquanto a gente está vivo, a gente consegue tentar buscar soluções, né? Com a finitude né? Com o fim da vida, aí fica mais complicado, porque já não tem mais o que fazer. Né? Então esse CVV é praticamente uma pessoa que vai poder te escutar, conversar com você, naquele momento mais difícil, que eu acho que podemos dizer assim, que você está se sentindo sozinho, que está buscando alguém para te escutar. Isso, está angustiado, às vezes você está desesperado, né? A solidão está muito grande, ou mesmo, sei lá, né? A pessoa está muito contente, muito satisfeita com alguma coisa que quer dividir, eles vão ouvir. São voluntários, não são psicólogos, são pessoas que foram treinadas para fazer essa escuta. Não são psicólogos, não são profissionais que vão fazer um atendimento. Não tem a função terapêutica, tem simplesmente essa função realmente de trazer conforto, né? De você perceber que você não está sozinho. Não estar sozinho é muito importante. Né? Você saber que você tem vínculos, que você tem amigos, que você tem uma comunidade que você pertence, que você tem familiares, que você tem a quem recorrer, também acaba funcionando como uma forma de prevenção. Mas existe também aqueles casos, Carol, em que a pessoa ela tem o problema, mas ela não assume. Tipo, ela fala, não, você tá achando que eu tô ficando louco? Né? Tem. E aí, como que a família faz num caso desse? Como que pode tentar minimizar o problema? Tudo depende do tamanho do problema, né? Então, assim, se eu tô vendo que o problema é um problema apenas... vamos dizer assim, a pessoa não tá bem, ela tá com uma alteração de humor, ela tá com uma baixa energia, pouca vontade de realizar as coisas, a gente vai tentar trabalhar nesse processo de conscientização, tentar mostrar para essa pessoa o que ela pode obter de ganhos. De repente, chamar um amigo que já passou por isso, compartilhar com outras pessoas, tentar indicar um profissional, mostrar algum vídeo de algum profissional que possa levar essa pessoa para esse caminho. Agora, quando a gente está falando de pessoas que já estão namorando, vamos dizer assim, com a ideia, né, de tirar a própria vida e tal, aí a gente precisa se preocupar um pouco mais, né? E aí, em muitos casos, a gente tem que fazer uma intervenção que é involuntária, que a pessoa não deseja, né? Mas quando é feito esse tipo de intervenção? Num caso extremo. Principalmente quando a pessoa já tentou alguma coisa, né? E não deu certo, aí a gente tem que cuidar ainda mais, e não se arrependeu, né? Porque às vezes a pessoa tenta, mas ela se arrepende. Uhum. E aí é um processo de ressignificação daquilo que ela viveu. Agora, quando eu faço isso e eu não tenho arrependimento, a chance de realizar novamente é muito grande. Então aí a família tem que ficar por perto, tem que acolher. Muitas vezes a gente precisa afastar essa pessoa de situações que são situações que podem desencadear isso. Então, trabalho, escola, né? Então, em alguns casos, a gente precisa retirar essa pessoa de situações que podem favorecer o acontecimento. Mas, para isso, geralmente, a gente precisa de ajuda de um profissional. Né? Carol, fechamos o tema? Fechamos o tema. Claro que o tema é extenso, é muito... complexo. É muito complexo. Poderíamos falar todos os dias, em 365 dias do ano, né? Exatamente. Então, assim, ó, só para lembrar... CAPS para as pessoas que têm dificuldade e precisam de ajuda, né? O CAPS é um serviço gratuito e público e funciona muito bem na maior parte das cidades. E o CVV é uma outra forma de você estar buscando ajuda também, tá bom? Essas são os... O CVV um telefone 188. 188. Tá? É gratuita a ligação. Nosso ouvinte mandou aqui uma mensagem, só que não tem o nome dele, mas ele mandou aqui, manda um abraço para a Carol, melhor psicóloga que já vi, acho que... Ai, que legal, obrigada. Só não tem o nome dele aqui, tá uma risadinha. Eu acho que ele tá mandando aqui, Renan.
Ah, obrigada, Renan. Que graça. Carol, então, uma ótima semana. Obrigada. E até daqui 15 dias. Se pintar o convite, eu mando pra você, tá? Ai, obrigada. Vou ficar esperando ansiosamente. A chácara pelo menos tem. Agora, se vai sair esse churrasco... Ah, meu Deus do céu. Não, mas sabe o que acontece? A falta de convite não é, só que muitos dos meus amigos estão mais preocupados, você sabe, né, com outras coisas do que tirar um Amizade tempinho não é pra prioridade. curtir amizade e tal. Vamos agilizar então.